Olá a todos, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no CONATEDU 4.0, a quarta edição do Congresso Nacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o Otávio Neto, fundador do Mediação e idealizador do CONATEDU 4.0, o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação, que está em sua quarta edição. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, entrevistando a doutora Daniela Melaré Vieira Barros. Daniela Melaré é especialista em instrucional designer, em administração e educação à distância, mestre em engenharia do para a educação pela Euromini Erasmus Mundus, Portugal, Espanha e França, mestre em educação e doutor em educação pela Unesp, Brasil, pós-doutora pela Unicamp, e o seguramento realizado e premiado pela UNED de Madrid. É também colaboradora da Open University, no projeto Coleine, da editora, colaboradora da revista. É colaboradora da revista de aprendizagem docente auxiliar da Universidade Aberta de Lisboa, em Portugal. Bom dia, Daniela. Tudo bem contigo? É um grande prazer estar com você neste momento tão significativo para o nosso evento, em que estamos na quarta edição. Tudo jóia? Olá, Otávio. Olá a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje, nesse evento que a gente já acompanha há um bom tempo e a gente já sabe do sucesso dele, né? É um prazer. Obrigada. Obrigada pelo convite. A nossa entrevista, fazendo a nossa primeira pergunta. Você fique à vontade para responder as perguntas e no momento que a gente for recebendo as suas respostas, eu vou encaminhando as demais perguntas, tudo bem? Ok. Então, Daniela, como nós apresentamos, você tem uma experiência formativa muito interessante. Quais foram os desafios de sua formação de cunho internacional e quais os diferenciais e vantagens de ter optado por uma formação no design instrucional e das mídias digitais para a educação? Otávio, essa é uma pergunta ampla, né? Essa pergunta tem aqui duas vertentes, mas eu vou tentar ser sintética e explicar um pouquinho sobre isso. Essa formação internacional, vamos dizer assim, deu algumas vantagens no sentido de entender o tema do design instrucional, né? Isso é super importante, e claro, relacionado às mídias para a educação. A grande diferença dessa formação é que ela me deu uma opção de entender vários paradigmas conceituais sobre o tema do design instrucional, e isso é o mais importante. Hoje em dia, eu enxergo o design instrucional a partir de outras vertentes. Até porque, só para entender, no contexto brasileiro, o design instrucional tem um significado e é visto e trabalhado de uma forma. No cenário europeu, no caso português, o design instrucional ele está dentro das competências docentes para um trabalho com educação online. É um pouco diferente da perspectiva daí. Isso tem a ver com os paradigmas, né? Os paradigmas. A pedagogia e a didática estão na educação online e devem ser valorizadas. E a questão do DI fica um pouco nessa perspectiva aqui, né? Enquanto no Brasil o DI é um profissional também nessa perspectiva, mas que faz um trabalho à parte do docente. Então, essa é uma linha muito tênue, mas muito diferente, e com significados diferentes nesses dois contextos. Até porque, Otávio, como você sabe, o tema da educação à distância aqui é um tema é um pouco diferente da vertente de educação à distância no contexto brasileiro. A forma de ser feita, as denominações docentes, a forma como é posto na plataforma, enfim, são conceitos e paradigmas que são um pouco diferenciados, e isso também contribui para a diferenciação do tema, né, do design instrucional.
Desculpa, Daniel, um probleminha aqui. Vamos lá. Vamos para a segunda pergunta. Como, em sua experiência, vamos ampliar, diversificar e qualificar a educação por meio de métodos e procedimentos didáticos que enfoquem o design institucional e as mídias digitais na educação? Otávio, essa também é uma pergunta bem interessante, né? Você usa aqui vários verbos em relação ao design. O ampliar, o diversificar e o qualificar. A educação por meio de métodos e procedimentos didáticos, né? Eu acrescentaria um mais. Eu acrescentaria o potencializar, tá? O design institucional, na realidade, ele vai potencializar, né, a questão da didática e da pedagogia a partir de alguns elementos que facilitam a construção e o design dos ambientes de aprendizagem, né? Isso é super importante. É importante não focar o designer como o único elemento da didática e da pedagogia, né? Mas o docente, na construção do formato pedagógico que ele vai querer disponibilizar ao estudante. O designer, na realidade, vem, no caso brasileiro, vem contemplar esses caminhos metodológicos que o professor gostaria de dar ao estudante para ele aprender determinado conteúdo. Aqui, no contexto europeu, as competências de design instrucional para nós, enquanto docentes, também vêm facilitar a estruturação dos ambientes virtuais, ou dos cenários virtuais, né? Ou das plataformas digitais, enfim, dos espaços online, onde a gente possa trabalhar com os estudantes. Mas veja, aí eu tenho uma equipe profissional, aqui eu tenho competências para os docentes que trabalham na educação à distância. São duas coisas diferenciadas. Todos caminham para o mesmo fim, que é facilitar e dar ao estudante, né, um desenho para que ele possa caminhar e aprender por ele só. Okay? Mas são diferentes os contextos. Por isso que eu digo que ele vem potencializar, né, o processo de ensino e aprendizagem nos contextos online. Nós estamos caminhando para um processo de formação que cada vez mais se vale dos processos da educação à distância. Quais, em sua visão e experiência, são as vantagens e desvantagens da EAD para a formação? E aí, sabendo que nesse processo, né, de construção de cursos, né, na educação à distância, o design institucional, como chama aqui no Brasil, design educacional, é muito importante para que a gente tenha cursos de qualidade que realmente possa ampliar e, como você disse, né, potencializar a formação daquelas pessoas que estão ali participando do curso. Otávio, a questão eu acho que a questão vai mais até a fundo do que... eu vou começar de um início um pouco diferenciado para falar sobre essa questão da educação à distância e do design. Quando eu falo em desenho educacional, que é um termo que eu prefiro do que design instrucional, né? O desenho educacional, eu estou trabalhando na linha da didática e da pedagogia para a educação online, né? Isso tem a ver com a formação docente. Isso tem a ver com formação inicial docente, formação continuada docente. Ou seja, o desenvolvimento de competências na área da formação online tem que partir de um contexto de formação de docentes. Tá? O problema grande está aí. Então, a questão vai muito mais atrás do que a gente imagina. Então, por exemplo, as instituições universitárias hoje não fazem formação docente pensando no docente de educação online. Eles só fazem formação docente pensando no docente de educação presencial, que é inviável daqui a alguns anos para o contexto de formação. Né? É inviável. Né? Então, os estudantes não são preparados hoje para um contexto de 20 ou 30 anos que vem a seguir. Então, o problema começa aí. Né? Depois nós vemos com a questão da educação à distância, que, como você pergunta, se há vantagens e desvantagens na formação. Para mim, a educação à distância, ela tem muitas vantagens. Né? Ela é educação. É educação, hoje em dia, já não se fala mais em modalidade. A educação à distância é uma área do conhecimento, e dentro dela, da educação, você tem o e-learning, o b-learning, o m-learning, enfim, o adaptative learning,
o que seja. Mas a educação à distância é uma área do conhecimento, né, e é uma tendência imensa para a formação continuada e formação de adultos. É uma constante. Bom, parte desse princípio. A parte disso, a educação à distância, ela vem mesmo se consolidar, mas ela está ressaltando hoje em dia um aspecto já da qualidade, que não era visto alguns anos atrás. Alguns anos atrás, as pessoas estavam só preocupadas com a tecnologia em si. Hoje em dia, já não. Qualidade para as pessoas já está significando processos didáticos pedagógicos, e isso é essencial, né? Então, eu saio da dimensão instrucional designer, eu passo para uma dimensão mais designer educacional, eu passo para uma dimensão mais universal design for learning, eu passo para uma dimensão de estilos de uso do virtual e para uma dimensão de personalização e inclusão. Ou seja, eu tenho um estudante, eu não sei quem é, eu não sei como é, mas eu vou fazer um contexto e um cenário de aprendizagem para ele, que ele pode usar, porque ele tem características diferentes, mas aquele cenário vai dar opções de aprendizagem para ele. Então, esse é o grande foco hoje. Por isso que eu saio de uma realidade muito específica e já estou no outro parâmetro de qualidade para a educação à distância. A gente já está falando de qualidade, e não qualidade tecnológica, porque isso não é um problema, isso a gente tem muito, mas é a qualidade pedagógica do processo, que as pessoas ainda têm muita dificuldade e enxergam o pedagógico didático como se fossem ferramentas e dispositivos online, tá? E que não é nada por aí a questão. Muito interessante a perspectiva que você está apontando, porque se nós pensarmos em cursos, né, de educação à distância, o e-learning, né, e não levarmos em conta o desenho educacional do qual nós vamos produzir curso, a gente pode produzir um curso desastroso, né? E aí, nesse sentido, eu vou fazer um adendo aqui às nossas questões, até por uma questão que nós vivemos hoje aqui no Brasil, e o Ministério da Educação, por exemplo, ele aprovou que 30% dos cursos do ensino médio serão, né, poderão ser à distância, né, e na educação de jovens e adultos, esse número mais alto, mais quântico, de 80% da educação de jovens e adultos, né, de pessoas que talvez não tenham nem tanto conhecimento com tecnologia, serem na modalidade à distância, né? Apesar de que você falou que já não existe mais essa questão das modalidades. Como é que você está vendo essas questões que estão acontecendo aqui no Brasil? Otávio, isso também é eu entendo a perspectiva do Brasil, eu entendo. Eles querem alargar e dar acesso, né? Isso é uma questão política, a gente entende. Mas por trás disso, como você sabe melhor do que eu, existe uma série de elementos, né, políticos, econômicos e sociais que sustentam essa decisão. Quando se trata de ter essa decisão, agora, como é que a gente trabalha com ela? Né, de forma qualitativa, que é o X da questão. Não é fácil, é claro que não é fácil. Eu tenho uma série de barreiras que começam desde o tecnológico, do acesso da internet, que é o simples, até as questões pedagógicas de como realizar o processo. Então, essas barreiras são imensas. Eu já digo isso para a educação superior. Imagina isso dentro da educação para o ensino secundário. Né? Volto a repetir o mesmo aspecto. Se eu não tenho docentes formados para trabalhar com formação online, como é que eu vou dar um instrumento desse para que eles façam formação online para os estudantes? Se nem eles passaram por um processo desse na licenciatura, né? Porque é uma coisa que me entristece demasiadamente quando eu vou no Brasil, e vou com muita regularidade, e faço esse discurso, e já ouvi muitas coisas, de que eu estou fora do Brasil há quase 20 anos, e cada vez que eu vou ao Brasil e faço conferências nessa área, as perguntas são as mesmas. A licenciatura em educação, estou falando todas,
desde a pedagogia até as ciências naturais, não preparam o docente para o século da frente. Eu nem digo mais 21, eu digo anos, daqui 20, 30 anos, é um docente extremamente desinformado, sem competências tecnológicas, sem visão de mundo, para um contexto de formação ampla. Então, eu passo por isso, e aí eu chego no ensino secundário, né, onde eu tenho um estudante que é muito mais antenado, isso ele é, né, ele é tecnológico, ele tem acesso, ele é antenado, mesmo que ele não tenha o aparelho em si, mas ele está plugado, ele tem ambiência, fluência do contexto do tema na vida dele, isso é fato. É fato que eles têm muito mais flexibilidade, muito mais condições de uso do que nós temos, é claro, mas eles não têm o principal, eles não têm os caminhos pedagógicos para aprender de forma formal, eles aprendem informalmente. Aliás, eles têm informação, e nem isso muitas vezes, porque a mídia também faz um processo muito complicado no online, que é disponibilizar muita informação que acaba desinformando, né? Ou o que a gente chama de informação volátil, que passa e as pessoas nem sabem, e tem uma leve sensação que viram algo, né? Isso é um outro aspecto que a gente mereceria um dia para falar disso. Então, eu tenho esse estudante nas minhas mãos, que usa a tecnologia para tudo, menos para sistematizar um aprendizado. Qual que é a nossa função? Fazer com que ele aprenda de forma sistematizada com essa tecnologia. E aí vem a grande problemática disso tudo. Como é que eu faço? Como é que eu estruturo se eu mesmo não sou capaz de fazer? E na minha instituição, na universidade em que passei, eu também não fui direcionado e nem desenvolvi competências para isso. Então, tem uma série de entraves que vão dificultar essa perspectiva no sentido pedagógico qualitativo, né? Isso é um grande problema. Eu não sou contra esse tipo de utilização, acho que é válido, claro que é válido, mas a forma como vai disponibilizar e vai ser feita vai ser um grande problema. Eu não tenho gente preparado para isso. E aí vem outro problema, que é as soluções prontas, que são as soluções prontas, né? Então, aí eu tenho um mercado que tenta fazer algo pronto, porque sabe que o docente não dá conta, e põe aquele pacote, vende aquele pacote como uma solução. Pronto, aí é outro problema, né? Porque as coisas não são assim dentro da educação, esses pacotes não têm sucesso, eles não são a chave do sucesso, porque as pessoas que estão atrás do pacote não sabem direcioná-lo. Eu caio mais uma vez nesse processo. Eu posso ter um pacote lindíssimo de solução para aprendizagem no ensino secundário, mas se eu tiver um docente que também não consegue lidar com esse pacote, não vai adiantar nada. Então, eu tenho uma série de elementos que vêm por trás e podem ser muito complicados quando se trata de ensino e aprendizagem à distância no ensino secundário. Você tem toda a razão. A gente tem aqui um grave problema, assim, nos próximos anos que enfrentar, e essa questão da formação docente é uma questão clara, é notória, tem apontado, né, e pouco tem sido feito em relação a isso, para que a gente possa superar essa problemática, né. Do outro lado, quando a gente vê o mercado, né, com essa possibilidade, essa nova possibilidade mercadológica, esse festival de soluções do broadcast, né, que o aluno vai lá e assiste um vídeo, e parece que isso tem sido entendido como aprendizagem, que não é, né? Bem, vamos para a próxima pergunta. Você poderia apontar algumas diferenças, né, metodológicas e didáticas significativas dos processos formativos da OAB, aí de Portugal, onde você trabalha, em relação ao OAB do Brasil? É possível a gente pensar em algumas questões que poderiam auxiliar ao OAB do Brasil? Sim, existe uma grande diferença, Otávio. Só para explicar um pouquinho para as pessoas que estão vendo, que é importante ter isso em mente, a Universidade Aberta aqui de Portugal e a UNED de Madrid foram inspirações para a construção da Universidade Aberta aí do Brasil.
Na realidade, a Universidade Aberta aí do Brasil, ela não é uma universidade, né, e nem tão aberta como parece. Tá? Ela é um consórcio, e ela foi reorganizada, ela foi descentralizada para as instituições, mas ela, na realidade, não é uma universidade. Né? Foi uma ideia para tentar descentralizar e construir espaços de educação à distância no Brasil, a partir dos modelos nossos e da UNED de Madrid. Então, é um pouquinho só para vocês entenderem. Algumas iniciativas têm algo no nosso modelo, né? Alguns formatos têm muita coisa parecida com o nosso modelo pedagógico. Eu enfatizo que nós temos a visita de muitos profissionais do Brasil, fazem doutorado sanduíche, pós-doc, vêm aqui, enfim, passam pelo nosso modelo e levam o nosso modelo, adaptando os trabalhos que realizam nas universidades abertas aí do país. Né? Então, você tem uma série de adaptações, mas não são a mesma coisa, definitivamente. Né? Definitivamente. A nossa Universidade Aberta, falando um pouquinho dela, nós somos uma instituição que tem 30 anos, esse ano é a comemoração dos 30 anos, é uma instituição pública de educação à distância, é uma instituição que tem um modelo pedagógico específico, que é premiado, e foi o primeiro modelo pedagógico de educação à distância em língua portuguesa, é importante ressaltar isso. É um modelo que está nos enfoques de qualidade da EADTU, aqui da Europa, e esse modelo atualmente está no processo de reformulação, porque ele já tem 10 anos e precisa ser atualizado. Né? Nós trabalhamos de forma completamente online, completamente assíncrona, com alguns momentos síncronos, mas opcionais. E é um modelo muito inclusivo, porque essa é a perspectiva da autoformação, mas extremamente inclusiva. Então, existem aí várias diferenças. Nós, por exemplo, no Brasil tem os polos, né? Nós não temos polos, nós temos os centros locais de aprendizagem, que é outra configuração, não é o mesmo que polo. Né? Os nossos centros locais de aprendizagem são espaços culturais fornecidos pela Universidade Aberta em parceria com os municípios de Portugal, nós temos 18 já. E esses polos são onde há biblioteca, onde há computador, onde tem uma coordenação que promove iniciativas culturais e científicas para a comunidade, para os estudantes daquela região, onde os estudantes fazem os exames finais presenciais e onde existe uma dinâmica de interação com a sociedade e com os estudantes da Universidade Aberta. Mas ali não tem atendimento presencial de docente, como são os polos aí do Brasil. Né? Existe uma grande diferença. Mas é interessante ver as perspectivas, porque também é uma outra realidade. Eu sempre deixo claro que não é uma questão de ser melhor ou pior. Eu não analiso as coisas de forma maniqueísta. Eu analiso os espaços culturais. O Brasil tem uma situação cultural específica, econômica específica, que tem que ser atendida com as suas especificidades. Quando eu falo de Portugal, eu tenho outra, completamente diferente, que é atendida de acordo com as suas especificidades. Né? O que a gente pode discutir e analisar e comparar são os caminhos pedagógicos para isso. Aí a gente pode fazê-lo. Mas quando se trata de questões culturais, a adaptação da educação à distância tem que ser muito bem vista. Ou seja, essa é uma grande vantagem, né, da educação à distância, porque ela é adaptável. Né? Ela é adaptável, não só culturalmente, né, mas nos seus contextos, nas problemáticas em que está imersa. Diferente da educação presencial, que é um modelo padrão para o mundo todo, né, se você for analisar esse aspecto. Muito bom. É importante destacar essa questão que você coloca de não fazer nenhum tipo de comparação maniqueísta em relação aos dois modelos. Em sua opinião, podemos dizer que a educação à distância é uma das melhores alternativas para a formação de adultos, né? E agora, como aqui no Brasil, dos jovens, né? Ainda temos muito a percorrer com este modelo didático. E a gente poderia lembrar também, se não me engano, aquela universidade da França, que foi lançada no ano passado, que é a Universidade Sem Professores, né?
que a universidade é totalmente tecnológica, né? Então, é o próprio protagonista do processo de aprendizagem. Como é que você vê essas questões? São temas importantes, são temas a serem discutidos. Eu não sou nada contra, eu sou uma pessoa que aceita as coisas a partir dos argumentos que você me traz, né? E gosto de analisá-los, né? Então, assim, a educação à distância, eu não diria que ela é uma alternativa hoje, ela é um fato, ela é educação, né? As pessoas, daqui para frente, independente da classe social, nível social, tipo de informação, país, cor e raça, vão fazer educação à distância um dia na vida delas, e pronto. Não se discute, não se volta para trás, não, a coisa é para frente, daqui para frente. Esse é um fato. Ela deixou de ser uma alternativa e passou a ser. Né? Então, é importante ter isso também claro. Sim, a formação de adultos hoje é uma prerrogativa da formação continuada. Você pega qualquer documento da Unesco, você pega qualquer diretriz do Horizonte 2030, por exemplo, os documentos de diretrizes educacionais da Unesco, e está ali. Duas coisas imprescindíveis: formação continuada, lifelong learning, e sustentabilidade. Como é que se oferece isso para uma sociedade caótica como a nossa? Você oferece isso dando opções. E oferece isso dando opções em tempo, espaço e situações culturais diferenciadas. Tá? A educação à distância está dentro dessas características. Então, esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto importante é falar que a educação à distância, ela percorre, sim, ela está direcionada, né, para qualquer tipo de formação. E quando eu falo docente, eu sei que o papel docente modificou, né? As características e as competências docentes modificaram. E foto, mais uma vez, que a formação inicial do docente não dá conta dessas novas características, mas, uma coisa importante, o docente, ou o papel docente, ou o mediador, ou o condutor, ou o gestor, ou a pessoa que vai dar a informação, não se perde nesses processos. Tá? Não se perde quando se trata de educação formal. Eu tenho educação não formal e eu tenho educação informal, que são outros aspectos, e a gente está imerso nisso. Tá? Mas nesse tipo de educação também tem um líder. Tá? Tem um líder, porque a liderança é uma das características do docente hoje. Aliás, sempre foi, mas hoje é muito mais. Né? É o líder que conduz. Então, na universidade, na 42, que deve ser essa que você está se referindo, da França, e também da americana, são propostas de trabalho por projetos, e que tem líderes. E são propostas para soluções, são cases, ou seja, eu tenho alguém que bota aquele case para eles resolverem. Né? E depois eu tenho alguém que faz a mediação do processo do case. Eu posso não ter o docente caracterizado no quadradinho tradicional, mas eu tenho líder, eu tenho mediador e eu tenho propositor. Okay? Então, esses são os processos que são uma tendência, mas que conduzem também esse tipo de educação, que é não formal, mas não é informal e não totalmente formal. Né? Então, o papel da docência possui outras características, mas nunca, eu posso afirmar, também não gosto de ser extremamente autoritária nas afirmações, mas nisso é inconcebível não ser autoritário. Né? Jamais o docente vai ser substituído. Pode ser renomeado, né? Ele pode adquirir outras competências, que já é o caso, mas a substituição dele não é o fato. Ele é a pessoa que vai dar diretrizes didático-pedagógicas para uma aprendizagem formal. Então, esse é a essência do papel das gerações da educação. A educação passa por aí. Né? Ela tem vários formatos, mas um dos formatos, que é o formato formal, passa por esse processo. É muito importante você citar essas questões, né, Daniela, porque existe assim, essa é coisa antiga, toda vez que surge novos modelos de tecnologias, né, novas possibilidades no mercado de trabalho, né, as pessoas sempre têm o temor de que a minha profissão vai sumir, né, vamos falar assim, mas
principalmente o meu cargo, né? Isso não é necessariamente correto, porque o que a gente vê é justamente transformação e e aí usando o seu termo, né, que você trouxe, né, uma ampliação e uma potencialização da profissão, né? Então, são as pessoas se adequando aos novos paradigmas que vão surgindo a partir dos avanços tecnológicos, né? Seja na indústria, seja no campo educacional, e então a gente tem aí uma nova perspectiva muito interessante de educação, que já está aí, que vai ser a grande, como disse, né? Alguém em qualquer momento da vida vai estar estudando num processo de educação à distância, né? E aí de modalidades ubíquas, de aprendizagem ubíqua, como a Santaella aponta aqui no Brasil, entre outras coisas. Ô, Daniela, nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação aqui no Conatedu 1.0, todas as discussões que você trouxe para a gente, né, todas as possibilidades de abertura das novas possibilidades de conhecimento são muito significativas, e tenho certeza que nossos ouvintes vão estar aí com muitas informações, né, interessantes para poder pensar, discutir e procurar ampliar, potencializar e modificar os processos de aprendizagem na educação aqui no Brasil. Em nome da equipe do nós gostaríamos de agradecer muito sua presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Otávio. Foi um prazer, é um tema fascinante, é um tema que suscita muitas reflexões, né? E deixo aí à vontade aos ouvintes também que possam entrar em contato. Disponibilize depois o meu contato, o meu e-mail para eles, a minha conexão via Face também, e estou à disposição. Sempre um prazer. Desejo um enorme sucesso ao evento, que corra bem, que muitas questões e ideias surjam, para que tudo possa correr. Obrigada. Tá?